Bom dia, pessoal! A gente está aqui hoje em mais um episódio do Mental na Geral, hoje com uma convidada super mega especial, Débora Rodrigues. Prazer, Débora, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Vou deixar a Débora se apresentar, assim, mas eu vou dar uma dica, já que a Débora é piloto da Copa Truck, de caminhões, obviamente, né? Mas só para também quem não sabe, não entende o contexto, explica pra gente um pouquinho, mas fala de você. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou piloto de caminhão, né? É uma categoria que já tem no Brasil há 20, eu estou há 25, tenho uns 28 anos. E assim, eu diria que é uma corrida que as pessoas gostam muito, porque é diferente de tudo, né, que a gente está acostumado a ver. São cavalos mecânicos de 4.000 quilos, que aceleram de 0 a 100 em 7 segundos. Né? Eu já atingi 240 quilômetros, então o pessoal gosta bastante. E é um evento diferente das outras no sentido do público também. O público é familiar. Legal. Vai desde a criança ao vovô. É muito, muito engraçado, é muita família, você vê muita família. Então é gostoso. Legal, que bom, Débora. Como que é ser uma mulher dentro desse contexto? Assim, quais são os desafios? Existe uma diferença? A gente já sabe que o ser mulher, no geral, já tem sido desafiador, mas dentro ali de um contexto que, no geral, a gente considera como um contexto mais masculino, né? Eu acho que a gente cada vez mais tem que ganhar esse espaço mesmo para não ter essa diferenciação, mas como que é viver dentro desse contexto? E você fez parte, pelo que você está me contando, dos primórdios, né? Sim. Então eu acredito que você também teve ali uma postura atuante para conquistar esse espaço para as mulheres no geral, né? Pessoal, desculpa que de manhã é um problema. É assim, eu vou te dizer que para mim não foi muita novidade. Por quê? Porque eu nasci no mundo masculino. Eu cresci em meio de caminhoneiros. Eu pensando em estudar, o meu sonho era medicina. Mas como eu não podia, eu sabia que não teria condições financeiras para isso. E depois, no andar da carruagem, casei muito jovem, tive filho com 17 anos, então quer dizer, aí a gente já não tem muito tempo para sonhar, a gente tem que botar o pé na estrada. Então eu acabei me tornando piloto, mas eu já fui frentista de posto, eu já fui motorista de ônibus, né? Eu cresci no meio de caminhoneiros, então quer dizer, eu cresci nesse mundo masculino. Sim. E então quando eu entrei na antiga categoria de truck, como única mulher, eu diria que assim, inicialmente, óbvio que tinha sempre o engraçadinho, tudo mais, mas é engraçado que assim, eu sentia mais preconceito de mulheres do que de homem. Imagino. Os homens, era aquela coisa da competição, de não querer perder para a mulher. Sendo a única, imagina, eu vou perder para uma mulher? Então, isso é uma competição. E não ainda tem sendo a mulher. Categoria não. E é assim, é a mesma coisa de entrar um piloto, homem, jovem, novato na categoria. O cara mais experiente não quer perder por novato. Imagina perder por uma mulher. Agora, o preconceito eu senti muitas vezes por mulheres quando em busca de patrocínio. Que a mulher olhava para mim assim e falava assim, mas por que isso? Por que caminhão? Automobilismo já é uma coisa, né, perigosa para a mulher, isso, como se não fosse perigoso para o homem. E ainda mais caminhão. Né? Então, eu senti isso, e aí não era comum também na época você ter diretoras de marketing. Há 25 anos atrás era raro. Aí eu respondia, como dizer, eu devolvia a pergunta, né? Eu falava, mas veja bem, você também é uma raridade no meio. É fora da curva, de qualquer maneira, né? Então, eu lutei com isso, mas assim, eu nunca tive
nenhum problema, assim, de falar, nossa, me tratou como com racismo, com machismo e tal, não sei o quê, preconceito. Isso eu não tive. A gente sempre brincamos muito, porque assim, vamos e convenhamos, né? Quando começou isso, começou como um hobby de caminhoneiro. Hoje em dia você tem os pilotos que vieram da estoque, que vieram de outras categorias, se tornou mais uma coisa mais profissional no sentido de pilotos, porque começou como um hobby de caminhoneiro. E na época que eu comecei era muito engraçado, porque a gente sempre brincou muito, fala muita besteira, gente. E aí o pessoal tinha um piloto que ele era engraçado, aí quando tinha um problema no briefing e tal, ele falava assim, para de frescura, para correr aqui tem que ter culhão. Aí eu fazia, o peito. Boa, então boa. A gente tinha saída, a gente acabava brincando com isso. Eu nunca levei ferro e fogo. Nunca levei a ferro e fogo porque onde eu estava era onde eu queria estar. Sim. Então eu sabia que não seria fácil. Eu nunca entrei achando que ia ser fácil. Mesmo para ser frentista de posto, que na época eu fui a primeira, ou uma das primeiras em Presidente Prudente. Então, quando você entra por uma coisa dessa, você tem que entrar preparada, sabendo que você vai sofrer alguma coisa. Do mesmo jeito quando você vai trabalhar qualquer outro lugar, num outro lugar que você é nova. O medo da concorrência. É a mesma coisa. Então eu sempre levei para esse lado. Legal. Acho que a gente não pode assumir essa postura de vítima, né? Não, nem de vítima. Eu acho que eu pelo menos trabalho assim. Quando eu vou ver um trabalho, seja ele, né, masculino, eu vou pela competência. Eu tenho competência para fazer aquilo? Se eu tenho competência, eu vou fazer. Se eu não tenho competência, eu não me candidato. Porque nem sempre gostar é poder. Sim. Nem sempre gostar é ter competência. Como eu disse, poder, né? Como eu disse, eu sou apaixonada por medicina. Sim. Eu vou falar que eu pesquiso, eu converso com o médico muito bem. Legal. Mas isso não quer dizer que eu esteja apta em fazer uma cirurgia. Sim. Né? Então, é assim que eu acho que as pessoas têm que ver as coisas. É pela competência. Eu não estou preocupada se o meu concorrente é homem, é mulher, é branco, é negro, seja lá o que for. Ele é meu concorrente, ele é meu opositor e nós vamos para cima. Legal, muito bom, porque aí, quando eu falo assim, né, a gente não pode se colocar num papel de vítima, não que a gente não seja vitimizado ou que você não tenha sido vitimizado em alguma situação, mas é a gente não assumir essa postura e ficar ali desamparada na situação. Isso. Né? É isso aí. E essa divisão que você faz de eu tenho capacidade, eu não tenho, e aí eu vou mais para um lado de hobby, eu vou mais para interesse, para pesquisa, acho que é de uma inteligência emocional até muito grande, porque aquilo que você sente, que você não teve, não só a oportunidade lá atrás, como você falou, por conta do contexto de vida, mas às vezes na desenvoltura, não tem ali aquele senso pessoal de cada um, não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Não. Né? E você ia ficar infeliz buscando a medicina que parece inalcançável e que nunca ia alcançar mesmo, né? Então você conseguiu ressignificar para outras coisas. Eu acho que é uma forma muito interessante de colocar isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas, o mundo está indo para um lado muito, eu diria, perigoso. Porque hoje você está vendo que todo mundo tem um problema emocional, né? Eu acho que a coisa está banalizando demais, tá? Porque você comparar uma pessoa que tem realmente depressão, uma pessoa que você diz que tem, você comparar uma criança que tem THA e outra que diz que tem, entendeu? Então isso é muito complicado. Hoje não existe mais criança peralta, criança bagunceira, levada, né? Levada. Ela tem problema. Sim, tem TDAH, gente, isso eu acho muito perigoso. Sim. Né? E fora que assim, eu falo do vitimismo, que isso me irrita, me incomoda, de que qualquer coisa, fulana, o patrão fez um elogio. Nossa, tá muito bonita, esse óculos ficou muito bem. Você, seu cabelo tá bonito. Ele tá, é assédio. Né?
Você ganhou o neném, hoje eu nem sei mais quanto tempo fica fora da empresa. Na minha época era no máximo 3 meses. Agora são 6. Como que você consegue manter uma mulher assim na tua empresa? Meus filhos não morreram não, e nenhum tem problema psiquiátrico, nenhum tem problema psicológico, nenhum. Entendeu? Eu acho que as coisas que estão acontecendo hoje estão dificultando mais a vida da mulher. Tá? Muita gente tem medo de dar trabalho pra gente, tem medo que você engravide, tem medo que você faça uma denúncia de assédio. Né? Então eu acho que a gente precisa começar a repensar nisso. Eu acho que se nós queremos realmente conquistar o nosso espaço, ter a oportunidade de competir, né, profissionalmente com os homens, nós temos que parar com essa situação. Lógico que se houver uma situação, é óbvio que tem que tomar uma atitude, mas a gente não pode levar tudo a ferro e fogo. E achar que tudo é qualquer coisa, né? Eu fico preocupada com essas moças. Você já é casada? Já. Então, sorte casada, sua. assim, nos termos modernos, ok, né? Mas sorte sua, porque assim, eu fico com dó das meninas hoje. Porque o rapaz não pode mais dar uma cantada, né? Não pode mais falar aquelas frases ridículas que eles falam, né? Você é um docinho, não sei o que, padaria, essas coisas assim, que é ridículo, mas que é engraçado. Que é de pedreiro, né? Isso. Porque pode ser assédio. Sim. Né? Hoje você não sabe, se você for uma pessoa hétero, fica complicado. Isso é a reclamação das minhas amigas mais velhas que estão divorciadas, que estão solteiras. Sim. Elas falam, é um problema, você sai, aí você dá um beijo no rapaz. Aí você vai sair de novo, quando você vê, ele já tá beijando outro rapaz. Quer dizer, né? Cada um com o seu cada um, não tenho nada contra. Eu tenho a minha posição, eu gosto de homem e isso acabou. E cada um que gosta do que gosta, o corpo é seu, faça o que quiser. Mas que é complicado, É que acho que as pessoas precisam entender qual é o limite individual, né? Então, se você ficou com um cara e você tá vendo ele ficar com outro cara e aquilo é um incômodo pra você, isso pode ser um incômodo pra você sem afetar a outra pessoa. Sim. Não precisa julgar a outra pessoa, olha só, né? Que filho da mãe foi lá e beijou outro cara, ou que fosse outra menina. Que fosse outra mulher, né? Que fosse outra mulher. É que pra mim, que tenho 55 anos, aliás, vou fazer 56 esse ano, não é tão normal assim. Eu sou obrigada a dizer que não é tão normal assim, né? Mas, né, eu ficaria bem triste, entendeu? Eu ficaria bem triste de ver com outra menina. A gente já fica chateada, né? Sim. Mas são coisas que estão acontecendo no mundo. E eu acho que é isso que a gente tem que ver, que a concorrência entre nós já é grande. Sim. E eu diria que entre nós é muito mais desleal, tá? Imagina se a gente ficar com esse mimimi de qualquer coisa, de levar tudo a ferro e fogo. A gente vai perder mais espaço. A gente conquistou tanta coisa. Eu acho que muita coisa que está sendo imposta hoje, a gente pode correr o risco de começar a dar ré. Né? De perder, né? De perder. De perder. Agora, Débora, me conta um pouquinho do contexto assim, de saúde mental, pensando no contexto de competição mesmo, né? A gente está falando ali de um esporte no geral, né? Que tem ali um ganhador, tem um perdedor, imagino que tem aquela coisa assim de que o segundo lugar é o primeiro a perder, né? Que é uma frase bem clássica. Isso é coisa do Piquet. Né? Essa frase é do Piquet, o segundo é o primeiro perdedor. Pois é, mas aí a gente tem diversos pontos de vista para poder avaliar isso, né? Como que você enxerga a saúde mental, ou se existe até essa preocupação com a saúde mental nesse meio dos caminhões, das corridas, né? De considerar isso como um esporte que é competitivo, mas tem como ser saudável, não tem como ser saudável? Como que funciona? Não, com certeza é muito importante que o piloto tenha equilíbrio mental, porque você precisa tomar atitudes em segundos. E quanto mais você estiver concentrado, você vai ter rapidez de tomar uma decisão, né?
alguns pilotos ali, diria que os pilotos experientes, os pilotos que já vêm de outras categorias, eles sempre se preocuparam com isso porque eles vêm de carreira, né? Vêm do kart, vêm de outras categorias, crescem no meio e sabem fazer melhor como se diz, esse trajeto, né? Vamos dizer assim. Eu, por exemplo, comecei terapia ano passado. Ano passado. E depois de muita insistência, eu tive na pandemia, eu tive uns problemas, eu tive depressão. Não é por causa da pandemia, já vinha, só agravou, né? Porque nós ficamos, a coisa mais triste que tem, nós corremos na pandemia. É você entrar no autódromo e no domingo você olhar para a arquibancada, ela tá vazia. Eu tive uma impressão, a primeira corrida, quando eu cheguei no box no domingo, que é o dia que a gente chega, a galera já tá gritando, e quando eu chego no box, a galera... Eu tive a impressão daquelas cenas de filme que os caras saem do bunker e vê nada no mundo. Cena de fim do mundo. Sim. Foi o sentimento que eu tive. Sim. Então, na pandemia, sem fazer exercício e tudo, tal, eu tive uma crise de depressão bem mais forte. Aí eu fui no psiquiatra, porque eu precisava de remédio, e fiz o tratamento um tempo. Só que eu parei porque eu queria tirar os remédios, e ele não era a favor de tirar. Mas eu sentia que eu precisava tirar. E aí, bom, resumindo, saí, parei, mas voltei. Agora comecei a fazer terapia o ano passado, porque foi engraçado, eu já vinha pensando. Eu tinha uma amiga que faleceu e ela falava muito pra mim: você precisa. Eu tinha que lembrar dela. E eu falava: Marli, pra quê? A gente com 50 anos, a gente já sabe os problemas que a gente tem. A gente sabe, é igual regime, né? Igual dieta, a gente é sem vergonha mesmo. Que a gente sabe que se comer pão, se macarrão, doce, refrigerante e tal, se a gente não fizer a gente sabe tudo, mas a gente não faz, né? Então, aí ela falava: não, Dé, mas às vezes a gente está dentro do problema e a gente não consegue ver outras saídas. E aí ela falando, bom, ela faleceu e tal, e aí piorou. Aí eu falei: não, agora eu preciso. E aí, num bate-papo, numa corrida, uma amiga falou: não, porque eu conheço, porque a fulana tá bem, e aí, você tá indo? Tô... Vocês estão falando, não, que a gente faz terapia no mesmo lugar, a gente vai na mesma psicóloga, tal, não sei o que, mesmo. E aí elas ficaram falando, e eu fiquei só ouvindo. Aí no final eu já chamei uma de lado, eu falei assim: pá, me dá o telefone. Eu quero essa mulher agora. Eu tenho que ir. E vou te falar que, assim, foi muito bom. Foi muito bom porque, além da terapia, hoje, ela está me ajudando a traçar algumas coisas que eu sempre comecei e não terminei. Que, além de tudo, né, eu sou geminiana, que é uma beleza, que você faz 1000 coisas, mas não termina nenhuma. E a gente está querendo dar andamento em algumas coisas que eu comecei e não dei continuidade. Então, assim, o certo, o bom é sim ter um acompanhamento, justamente por causa disso, porque você está na corrida, ali é você e você. Quando você vai para uma freada, que é a maioria dos lugares, é a oportunidade que você tem de ganhar uma posição, você tem que decidir aquilo, é agora. Tem que saber o momento, né? Tem que saber o momento. Então, para isso você tem que ter a concentração, ter a calma, para você saber o momento certo, tomar essa atitude. Eu tinha problema, por exemplo, de não respirar. E aí, ao longo da corrida. Em alguns momentos eu prendia, aí óbvio,
você oxigena menos Oxigenação, e você não raciocina tão bem quanto deveria. E aí eu fui também aprendendo isso. Então, são coisas que, assim, que a gente não tem noção de que pode estar te atrapalhando. Sim, e a gente tem esse costume, assim, que eu diria que é um mau costume, de querer separar as coisas. Então, a Débora que estava com um problema pessoal ali, que já tinha um outro histórico, e a Débora que é piloto. Isso. Né? Essas coisas se separam? Não. Imagina, você tá lá com questões individuais, você tá lá dentro do seu caminhão na corrida. Tem alguma chance disso não impactar na sua corrida? Não tem, porque o seu pensamento, ele não é uma caixinha, uma gavetinha que a gente abre e fecha. Isso. Né? A sua concentração, ela é atravessada por essas coisas. A própria respiração, que é uma coisa que a gente trata como algo muito banal, mas no nosso funcionamento é muito importante, justamente pelo que você falou, é a oxigenação do cérebro. É isso aí. Sem oxigênio a gente não raciocina, a gente não pensa direito. Verdade. Né? Então, se você está lá num processo de ansiedade, por exemplo, que mexe muito com a nossa respiração, como você vai respirar ao longo da corrida e vai tomar suas decisões e, enfim, toda essa bola de neve que vai acontecendo. Então, a gente acha que consegue separar e talvez até certo ponto a gente até pode conseguir, mas essa conta chega em algum momento. E eu achei interessante você contando, porque não sei se você tinha essa percepção e se faz sentido de fato. O que te chamou a atenção foi uma outra pessoa falando que o fulano estava bem, e aí, quando foi entender o que estava acontecendo para o fulano estar bem, era a terapia. Né? E esse bem não só bem como pessoa, mas talvez bem ali nas corridas, né? Enfim, uma pessoa segura e etc. Então, às vezes a gente faz essa pesca, assim, de o fulano tá bem no trabalho. Então, se ele tá bem no trabalho, o que ele tá fazendo? Tá fazendo terapia. Então, vou fazer terapia pra estar bem no trabalho também. Muitas pessoas fazem essa conexão, porque aí eu tenho um motivo pra fazer terapia que não é uma fraqueza, não é um déficit meu. É uma potencialização do meu trabalho, por exemplo. E isso a gente vê muito na terapia. E aí, quando a gente vai investigar, né, fazer todo aquele trabalho de escavação com o paciente, a gente vê que tinha uma outra coisa anterior a isso, que precisa ser tratada antes até do trabalho, né? E aí o trabalho vai vir como consequência. E aí achei muito legal você contando, porque já tinha uma pessoa te falando ali, né, que era sua amiga, e em determinado momento você conseguiu ver que isso fazia sentido. Né? Porque eu acho que, como eu pensava, né? Muitas pessoas equivocadas também pensam dessa maneira. Como eu falava, não, peraí, mas eu sei quais são os meus problemas. Lógico que eu sei. Eu sei. Eu sei que eu ter brigado com a minha filha, aquilo vai ficar na minha cabeça. Eu ter dado uma bronca mais assim, eu ter batido com o meu colega na corrida, vai me deixar um pouco mais... Eu fico chateada, óbvio, por mais que seja coisa de corrida. A gente sabe das dores que a gente carrega. E a gente, às vezes, acha que a gente já conseguiu curar essas feridas. E às vezes não. Às vezes não. Elas estão ali ainda abertas. Só estão com a casquinha. Né? Elas estão com a casquinha, mas elas não cicatrizaram. E isso eu acho que é muito importante. Fora que quando você faz a terapia, que você põe tudo em cima da mesa, o profissional que está ali, ele está preparado para juntar as pecinhas e te dizer, olha, isso vai impactar aqui, 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 ali. Então nós precisamos trabalhar isso primeiro, depois isso, e colocar nas caixinhas cada coisa. E nos ajudar a ver isso, a curar sim essa ferida, a cicatrizar essa ferida, né? E começar a andar realmente para frente. Exatamente. Né? A gente conseguir andar, que é o que está acontecendo comigo. Entendeu? Não está sendo fácil, porque, assim, mulher, menopausa, casa, corrida, hormônios, eu estou sofrendo muito com a oscilação de hormônios.
Não que eu sempre fui chorona, tá? Todo mundo fala que eu sou brava, não sei o quê, mas eu sempre fui chorona. Eu me emociono muito fácil e eu até falo que isso é para eu acho que eu evito explodir assim. Um escape, né? Um escape. Então eu acho que a gente tem que, hoje, eu que sempre fui uma casca grossa, eu falo para todo mundo, se puder, faça terapia. Sim. Se puder, faça terapia, porque com certeza vai abrir um leque de visão para você, e nessa visão você vai ver as oportunidades. Sim. Que às vezes as pessoas falam, poxa, não tenho oportunidade, as coisas não andam para mim, e não sei o quê, e começa a culpar um monte de situações, e às vezes a oportunidade está na cara da gente e a gente não vê, porque a gente está se pegando a problemas. Né? Isso eu sempre falei, porque eu tive sim uma oportunidade, eu tive uma sorte, apareci porque eu estava num trabalho louco, e eu agarrei as minhas oportunidades, porque eu sempre pensei assim, eu não tenho o que perder, o não eu já tenho, então eu vou tentar. Sim. Então isso sempre foi o que foi bom na minha vida. Sim. Mas eu tinha esse problema de começar as coisas e não dar andamento, né? Procrastinar muito. Né? Então, eu acho que é isso que, se eu puder, o conselho que eu daria para todas as pessoas, e principalmente para as mulheres que têm uma sobrecarga, muitas vezes, na maioria das vezes, maior que o homem, né? Porque a gente sai do trabalho e vem para casa. Sim. A gente sai do trabalho e vai para o salão. A gente sai do trabalho e vem para casa. É muito mais coisa. Então, às vezes, a gente se ocupando de todo esse trabalho, a gente esquece um pouco da gente, né? Lógico que a gente cuida né? Vai no salão, cuida do cabelo, cuida não sei o quê, porque a gente é obrigada, a gente Cobrada tem o mínimo, isso, não, e o mínimo também, né? Sim. Eu concordo, o mínimo que a gente tem é que se apresentar, estar apresentável onde você for trabalhar. Sim. Então, mas a gente acaba esquecendo a parte interna, né? Dos problemas da gente, das feridas da gente, e a gente só vai criando novas, às vezes criando novas feridas, ou então a gente vai acabar ralando mais aquela que estava cicatrizando. Sim, eu gosto de falar que o processo de terapia é literalmente uma ferida que, quando a gente não faz a terapia, a gente coloca um band-aid por cima. Isso. E aí, se aquilo for mais profundo, a superfície até cicatriza, mas lá dentro não. E aquilo vai proliferando ali, sabe-se lá Deus o que está acontecendo ali dentro. E quando a coisa explode de uma vez, a gente não tem muito controle sobre isso. Sim. E na terapia, o que a gente faz? A gente faz a limpeza dessa ferida, né? Faz ali todo o processo, que é o que eu chamei de escavação com o paciente e tudo mais, e isso é dolorido. Né? Se a gente pensar literalmente numa ferida que está ali bem machucada, né, com pus, com uma coisa bem feia, para limpar isso é dolorido. É dolorido. Mas depois cicatriza por completo. Não, com certeza. Eu hoje entendo isso, e eu acho que o mais importante que eu gostaria que as pessoas entendessem é que quando você quando você trata isso, você acaba abrindo muita coisa, e outra coisa que eu acho muito legal da terapia, que às vezes você chega ali com uma coisa que você acha que é um problema, assim, e você quer explodir, né? E você tá para chutar o balde. E aí a psicóloga fala assim, mas veja bem, aí ela mostra umas 3 saídas para você, né? Ela não opina no que você tem que fazer, mas ela te dá outros caminhos, te mostra os caminhos que tem, e através do que ela já sabe de você, ela já sabe o que você quer. Eu que estou chutando o balde, que estou por aqui, aí ela me mostra esse caminho, porque no íntimo dela, depois que a gente vê a atitude que a gente tomou, ela já sabia que se eu tomasse aquela atitude eu ia sofrer. Sim. Então ela mostra outros caminhos
que a gente naquele momento da explosão não tá vendo. Sim. E que depois poderia se arrepender. Tá? Uhum. Inclusive, um dos motivos de eu procurar a terapia foi isso, porque eu estava para chutar o balde de tudo da minha vida. Profissionalmente, pessoal. Eu estava para chutar o balde. Sim. E eu tive, pelo menos eu tive essa clareza. E falei, eu não posso tomar essa atitude sozinha, eu tenho que... Eu não quero, porque assim... se tem uma coisa que eu sempre fui assim, se eu parar aqui e falar acabou, acabou. Você não volta atrás. Eu vou sofrer, eu falo que eu quero me enforcar num pé de alface uns 2 dias. Uns 2 dias, mas a hora que eu levanto, com a cara deste tamanho, jogada, aí eu tomo um banho, passo uma maquiagem, parece que assim, eu sinto que no banho aquilo tudo escorre e vai pro ralo. E acabou. Então eu não queria fazer nada que eu me arrependesse, que talvez eu tivesse que voltar atrás. Sim. Isso pra mim é terrível. Entendeu? É a mesma coisa de ter razão. Eu não gosto de fazer nada errado, eu tento fazer as coisas o mais certo possível. Porque eu falo, quando você pega errado, você não pode falar, né? Não tem que dizer. Imagina a geminiana sem falar. Ferrou. Eu não posso ficar sem falar, então eu não posso perder a razão para me defender. Então a mesma coisa é nesse sentido. Eu acho que a gente abre um leque, te mostra outras opções, te chacoalha. Ó, vem cá, acorda. O que você está fazendo? Sim. Sim. E a terapia, ela tem muito esse papel, né? Eu falo assim, que a gente que é psicólogo, a gente não tem a verdade. E a gente não vai saber mais que a própria pessoa sobre a vida dela. Mas esse olhar de fora e esse olhar de, obviamente, tecnicamente a gente vai aprendendo a fazer, né? Conexão entre a história de vida da pessoa e a forma como ela pensa, a forma como ela age, ajuda o paciente a ter esse leque que você está trazendo. Que é uma coisa de quem está sentindo, quem está vivenciando aquela emoção, vai sofrer um viés da emoção. Sim. Né? Então, o nosso papel é justamente, como a gente não está perpassado pela emoção, tirar esse viés e mostrar para o paciente. Às vezes, ainda acontece do paciente escolher um outro caminho. Sim. E aí, a gente vai fazer um trabalho de conscientização. Olha, os prós e contras são esses e as possíveis consequências são essas. Você quer bancar isso? Quero. Então, tá bom. Então, depois, se isso acontecer, continuamos aqui. Vai ganhar mais um ano de terapia. De terapia, exatamente. Estamos aqui para lidar com as consequências. E isso vai modelando o comportamento do paciente. Porque a partir daquela experiência, ele vai aprendendo a fazer análises mesmo perpassado pela emoção. Então, quando o paciente já consegue ali fazer essa diferenciação, ótimo, mas tem gente que é mais resistente. Então, a gente vai modelando dessa maneira. E tá tudo bem, cada um vivencia o seu processo da maneira que for, o preço que tiver que pagar, enfim. Cada um vai vivenciando, né? Eu acho que... E uma coisa também que é muito legal, é muito interessante, que eu particularmente achava frescura, é aquela coisa do passado. Sim. Né? Aquela coisa das feridas de infância. Eu sempre achei meio frescura isso. Eu falava, não, imagina, isso não me afeta em nada. Sim. E aí quando você começa a conversar e não sei o que, é tão louco, vocês são loucas, que assim, quando a gente vai falando uns problemas, e através do problema que eu tô falando de hoje, você vira para mim e fala assim, como foi a sua experiência? Como foi a sua convivência com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, não sei o que. Eu falo, onde ela tá indo? Onde você quer chegar? Onde ela tá indo? Eu tô falando de agora, 2024. E aí, você vai lá e busca e encontra, me mostra um problema que tá me atrapalhando, me incomodando hoje. Me limitando, eu diria, né? Sim. Limitando hoje. Então, eu hoje fazendo a terapia, eu acho muito louco esse trabalho de vocês. Eu acho que são meio bruxa. A gente tem tão cara de boazinha, né? Mas são meio bruxa, viu? São meio bruxa. Eu acho que sim, como que é de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Tem um pouco. Então, mas eu acho que elas são meio bruxas. Mas é muito bom. Você acha, Débora, que tem uma resistência maior
nesse contexto que você está inserida, ou é o geral que a gente vivencia com relação à psicologia, com relação à terapia, ou às vezes até a medicação, é o que a gente já espera encontrar mesmo? Ou era uma coisa muito pessoal sua que você achava que não fazia sentido? Então, eu acho que o primeiro motivo, hoje, eu diria que é financeiro, né? Porque, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. Sim, sim, com Então, certeza. esse é o primeiro motivo. Inclusive, quando eu estudei, que eu era criança, que ainda eu peguei uma época ainda do governo militar, que era maravilhoso, tá? Nós tínhamos dentista, nós tínhamos médicos. Eu lembro que tinha psicólogo na escola, porque eu era muito... eu não era arteira. Eu sentava... se eu sentasse no fundo, esquece, tinha que me pôr na frente, eu punha na frente. E às vezes eu ficava assim, ó, na lousa, e a professora depois me perguntava, eu estava viajando no meu mundo, né? A única matéria que eu gostava era matemática. Porque aprendeu a fórmula, aprendeu tudo. Sim. Decorativo, decoreba não é comigo até hoje. Sim. E aí, nessa época, minha mãe me levou para fazer trocentos eletroencefalograma, né? Eu vivia com aqueles negócios grudadinhos na cabeça. Né? E aí ela me punha de castigo, eu dormia. Ela falava, essa menina não tem algum problema. E não, na verdade, e nessa época, eu lembro que eu fui para a sala da psicóloga na escola. Sim. Hoje eu não vejo isso, entendeu? Até porque eu tenho meus funcionários e converso muito com eles e já vi situações que um psicólogo ajudaria muito aquela criança na escola, né? Então eu acho que o primeiro problema é financeiro, falando assim a nível de todas as classes. A resistência, eu acho que vem das pessoas mais velhas, como eu, porque a gente acha que sabe tudo, a gente acha que pode tudo, né? Então a gente vai se virando como dá. Eu acho que o jovem hoje já tem uma cabeça mais diferente, até porque, infelizmente, tem essa banalização dos problemas mentais. Então, mas tem essa vantagem que faz o jovem procurar uma ajuda mais rápido. Sim, isso é verdade. Né? Então, por um lado é ruim, mas pelo outro acaba ajudando nessa situação. E depois da pandemia é uma coisa assim... Nem se comenta, né? Então, eu acho que os dois problemas mais sérios é esse. Primeiro, o financeiro, o acesso, como outro que eu acho primordial e que também não tem, que é o dentista. Eu acho que a terapia, o psicólogo e o dentista teriam que voltar para a escola, principalmente para a escola, né? Na base, né? E essa resistência das pessoas, diria 40 a mais. 40 a mais eu acho que já... Bom, minha filha está com 38, por aí. Tá. Débora, muito obrigada por ter participado aqui do nosso bate-papo. Muito obrigada por ter trazido um pouco da sua história, da sua experiência. Eu acho que as pessoas que estiverem assistindo podem não só se inspirar, mas ver outras possibilidades, né? De entender um caminho para se seguir, aquilo que vale a pena e faz sentido, aquilo que não faz sentido. Queria te agradecer imensamente. Tem algum contato ou uma rede social que as pessoas possam te acompanhar? Bom, primeiro eu que agradeço o convite, agradecer também a Mental One, que é onde eu faço terapia, que está me ajudando. Eu acho, inclusive, já avisar o pessoal aí que vem muita coisa nova este ano. É verdade. Tem muita coisa nova por aí, fiquem ligados. Um spoiler, e para né? ficar ligados, o meu Instagram, Débora Rodrigues Oficial. É só seguir a gente, se quiser saber da corrida, é Copa Truck, @CopaTruck. Então, só acompanhar a gente. E hoje eu posso te falar claramente, faça terapia.
Boa, Faça boa. terapia. Muito bem, fica a dica então da Débora.